Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou o Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 51. Todos dizem que 51 é uma boa ideia e realmente é sempre uma boa ideia estar aqui nesse canal, estar no Sala de Poesia, e por isso eu vou pedindo a você que está assistindo a esse vídeo, mas ainda não se inscreveu no canal, por favor se inscreva, ative o sininho, dê o seu like, curta, compartilhe, divulgue o nosso conteúdo, a fim de que nós possamos continuar falando de poesia, mesmo em tempos áridos, ásperos, difíceis, árduos, a poesia está sempre presente. Ainda mais em um vídeo como esse que nós estamos gravando, que é o primeiro de uma trilogia em homenagem a Carlos Drummond de Andrade, o grande bardo de Itabira. Não é? Itabira é uma cidade que fica no interior do estado de Minas Gerais. No dia 31 de outubro de 2022, completaram-se 120 anos do nascimento de Carlos Drummond de Andrade, que com certeza foi uma das principais, se não a principal voz da poesia brasileira. Ele nasce no dia 31 de outubro de 1902, na cidade de Itabira, no interior de Minas Gerais, como nós falamos, e publica o seu primeiro livro, Alguma Poesia, no ano de 1930. E para esse primeiro vídeo da trilogia sobre Carlos Drummond de Andrade, foram escolhidos 4 poemas, poemas mais curtos, escritos por Drummond. Nós vamos começar pelo poema Memória. Memória é um poema do ano de 1951 e está presente no livro Claro Enigma, que, se não me falha a memória, é o 7º livro escrito por Carlos Drummond de Andrade. É um poema que já foi lido em uma das edições desse canal, em um dos vídeos desse canal. Falávamos sobre uma série de assuntos e o vídeo foi concluído com o poema Memória. E antes de ler o poema Memória, é interessante nós falarmos o seguinte: costuma-se dizer que um poeta moderno, ou um poeta modernista, ou um poeta que trabalha com as formas de verso livre, ou seja, verso sem métrica, e verso branco, ou seja, versos sem rima, ele faz isso porque não conhece ou porque não domina as formas fixas de poesia. E é justamente o contrário. São os poetas que trabalham com o verso livre os que mais dominam o verso metrificado. São os poetas que trabalham com o verso branco os que melhor dominam o verso rimado. Nesse poema, Memória, nós temos tercetos, né? Tercetos à maneira de Dante. Em A Divina Comédia, Dante escreve as suas estrofes em tercetos. Carlos Drummond de Andrade também escreve Memória em tercetos. São 4 tercetos, todos eles com rima e todos eles escritos em redondilhas. Na edição número 49 do Sala de Poesia, nós falamos sobre redondilha. Redondilha maior, com 7 é o verso com 7 sílabas poéticas, e redondilha menor, que é o verso com 5 sílabas poéticas. Eu até citei um trecho de Chico Buarque, né? Citei um trecho de Para Todos, a canção de Chico Buarque, a 2ª estrofe de Para Todos, quando ele diz: foi Antônio Brasileiro quem soprou esta toada, que cobri de redondilhas para seguir minha jornada e com a vista enevoada ver o inferno em maravilhas. Aqui, neste poema do Drummond, nós temos redondilhas menores, versos de 5 sílabas poéticas cada.
Então vamos ao nosso primeiro poema de hoje, Memória. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Este é o poema Memória. Lembrando que nesse poema o ouvido é ouvido com L. E ouvido com L não é erro ortográfico não, tá bom, pessoal? Ouvido com U é o órgão. Ouvido com L significa esquecimento, né? Do verbo olvidar. Em espanhol, olvidar significa esquecer, tá bom? Então, ouvido com L está certíssimo aqui no caso do poema do Drummond. Nós vamos em contagem regressiva. Nós lemos um poema de 1951. Agora nós vamos para um de 1948, da sexta obra de Carlos Drummond de Andrade. Um poema famoso, A Canção Amiga. Esse poema foi musicado 30 anos depois por Milton Nascimento e consta no disco Clube da Esquina 2. É a música número 1 do disco 2. Para quem não sabe, o Clube da Esquina, os dois discos Clube da Esquina são discos duplos, tá bom? Então o primeiro de 1972 é um disco duplo e o segundo de 1978 também é um disco duplo. Então no segundo disco, a primeira faixa é a Canção Amiga. E na hora em que eu começar a ler esse poema, com certeza, quem já ouviu alguma coisa de Drummond o reconhecerá. Então vamos lá. Canção Amiga. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam e que fale como dois olhos. Caminho por uma rua que passa em muitos países. Se não me veem, eu vejo e saúdo velhos amigos. Eu distribuo um segredo como quem ama ou sorri. No jeito mais natural, dois carinhos se procuram. Minha vida, nossas vidas, formam um só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Diante de um poema desse, pouco a gente tem a dizer. Uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Para que uma criança adormeça, é preciso paz, é preciso tranquilidade. Então, que seja encontrada logo essa canção. A canção que adormece as crianças com a paz que ela transmite e uma canção que acorde os homens para que eles percebam a necessidade dessa paz. Drummond, brilhante como sempre. Continuando nossa contagem regressiva, vamos para o ano de 1940, terceira obra de Carlos Drummond de Andrade, Sentimento do Mundo. Entre os diversos poemas está Mãos Dadas. Mãos Dadas que fala sobre o presente, o tempo mais importante, porque o passado foi presente, o futuro será presente. Então, o único tempo que existe de fato, de certa forma, acaba sendo o presente. Drummond viu na época, 1940, a necessidade de cantar os homens do seu tempo, as coisas do seu tempo, a vida do seu tempo e o seu próprio tempo.
E ele depois, 2 livros depois, no 5º livro dele, A Rosa do Povo, ele vai dizer em um poema chamado Mundo Grande, ele vai dizer o seguinte: vida futura, nós te criaremos. Mas nesse poema, ele fala sobre o presente. Uma visão até distópica da poesia, distópica da vida, mas ainda com alguma esperança. Afinal de contas, vivia-se a Segunda Guerra Mundial, vivia-se o nazismo, o fascismo na Europa, as ditaduras, salazarismo, franquismo, também na Europa, vivia-se Getúlio Vargas aqui no Brasil e o Estado Novo. Temos aqui então o poema Mãos Dadas. Vamos a ele. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicidas. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente. Os homens presentes. A vida presente. Drummond cantando a vida no seu tempo, os homens do seu tempo, a distopia do seu tempo. E continuando a nossa contagem regressiva, nos encaminhando para o final desse primeiro vídeo da trilogia sobre Carlos Drummond de Andrade, nós vamos para um poema clássico. Isto é um clássico. Vamos ao ano de 1930, primeiro livro de Drummond, o Brejo das Almas não, o Brejo das Almas é o segundo. Vamos ao primeiro livro de Drummond, Alguma Poesia. Alguma Poesia que tem poemas como A Pedra no Meio do Caminho. Aliás, fazendo um parênteses, nós falávamos aqui sobre a questão das formas fixas. Carlos Drummond de Andrade tem um conhecimento muito profundo da cultura poética. Um poema como A Pedra no Meio do Caminho é um poema que remete a outros. Ele remete, por exemplo, como eu já falei no primeiro poema que a gente leu, a Dante. Dante e a Divina Comédia. O primeiro verso, a primeira expressão é no meio do caminho. Quando abre o livro, a Divina Comédia, o poema, é no meio do caminho. Nel mezzo del camin, no italiano arcaico. Tanto que Nel mezzo del camin também é o nome de um poema de Olavo Bilac. Então Drummond, para ser um poeta moderno, precisou conhecer a poesia mais antiga. E é importante que os poetas saibam disso, os apreciadores de poesia saibam disso. É importante conhecer a arte não só do seu tempo, mas a arte dos tempos anteriores. Principalmente quando se quer, quando se deseja subverter, quando se deseja transgredir. Não há como transgredir uma lei se nós não conhecemos a lei. Não há como subverter uma ordem se não conhecemos muito bem a ordem. Hitler chegou ao poder na Alemanha com isso, infelizmente. Ele conhecia tão bem a Constituição de Weimar que ele sabia as brechas por onde ele podia
fazê-la desabar, né? Demoli-la. Então vamos ao poema de Drummond, Poema de Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem nas sombras, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não fossem tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco, mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Esse é o poema de Sete Faces. Esse poema tem uma frase, um verso, né? Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Drummond, ele tem um movimento em toda a sua obra que é de dizer e desdizer as coisas. Não destruindo o que ele disse antes, mas abrindo caminho para que novas coisas sejam ditas, ou para que as coisas sejam ditas mais amplamente. E aí vem esse dizer e desdizer. Por exemplo, em alguma poesia ele tem um poema chamado Infância. Ele fala da infância dele. Depois, em A Rosa do Povo, ele tem um poema em que ele recomenda que não se cante a infância. E mais tarde, em Boitempo, ele vai recompor a sua infância. Então há esse movimento. E nesse poema ele diz: mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Mais adiante, em A Rosa do Povo, há um poema chamado Mundo Grande. E ele abre o poema dizendo: não, meu coração não é maior do que o mundo. Quer dizer, o coração dele não é mais tão vasto quanto o mundo ou mais vasto que o mundo. Ele se torna menor, né? Tão pequeno, ele diz, que não cabe nem as suas próprias dores. Então, esse movimento de dizer, desdizer e redizer mais amplamente faz de Carlos Drummond o grande poeta que ele é. Então, o Drummond de Alguma Poesia, de Brejo das Almas, é um. O Drummond de Sentimento do Mundo, José, A Rosa do Povo, é outro. O Drummond de Lição de Coisas é outro. O Drummond de Boitempo é outro. Então, esse movimento faz com que Drummond se torne um poeta múltiplo, como se houvesse muitos poetas dentro de Drummond. Aliás, essa questão dos muitos poetas está presente aqui no poema de Sete Faces. Provavelmente essas sete faces não são sete faces diferentes. São sete faces de um mesmo homem, de um mesmo eu, de um mesmo ser ou até de um mesmo poeta. O que remete, por exemplo, a Mário de Andrade, quando ele diz eu sou 300, eu sou 350. Ou remete a Fernando Pessoa com os seus heterônimos, né? Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Alberto Caeiro. Ou remete também a Whitman, Walt Whitman, no seu Song of Myself, quando ele se coloca na pele de várias pessoas, né, e se identifica com as vozes de várias pessoas.
Então, Drummond é um poeta múltiplo e na sua multiplicidade reside o seu brilhantismo, reside o que faz de Drummond a principal voz brasileira do século XX. O século XX deu ao Brasil Manuel Bandeira, deu ao Brasil Afonso Romano de Santana, deu ao Brasil Tiago de Melo, deu ao Brasil Oswald de Andrade, deu ao Brasil Mário de Andrade, deu ao Brasil Guilherme de Almeida, deu ao Brasil João Cabral de Melo Neto, mas com certeza a principal de todas essas vozes chama-se Carlos Drummond de Andrade. E estas são as palavras que eu tenho a compartilhar com vocês. Esses são os poemas que eu tenho a compartilhar com vocês. Essas são as impressões que eu tenho a compartilhar com vocês nesse primeiro vídeo da trilogia sobre Carlos Drummond de Andrade. Vídeo número 51 do nosso canal Sala de Poesia. E voltamos. Eu agradeço a vocês desde já e voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.